Ai ai, um novo dia, uma nova notícia da DC envolvendo James Gunn e as suas grandes decisões. Então, vamos lá! Então pessoal, hoje eu trouxe um vídeo para falar a respeito do The Rock, que acabou de liberar, ele liberou um texto lá no Instagram muito legal, falando a respeito da amizade que ele tem com o James Gunn, ou pelo menos do respeito mútuo que ele tem com o James Gunn. Eu vou falar um pouquinho a respeito dessa mensagem muito bonita aí que o The Rock soltou nas redes sociais, mas eu queria também falar a respeito de como a Warner, como a DC tem lidado com essa situação envolvendo o James Gunn, envolvendo o fim do Snyderverso, né? E não só do Snyderverso, como de todo o elenco envolvendo esses grandes personagens, Mulher Maravilha, Superman e assim por diante, porque eu acho que, como sempre, a Warner tá tomando as piores decisões possíveis. E vocês já devem ter percebido que todo dia sai uma nova notícia. Eu fiz aqui uma linha do tempo para trazer para vocês, mas eu decidi nem fazer porque são tantas notícias negativas diferentes, né, que os fãs estão ficando insatisfeitos e assim por diante, que não vale nem a pena eu trazer uma por uma. São notícias envolvendo Flash, que a Gal Gadot vai sair do filme, que eles tiraram a cena do Henry Cavill e assim por diante. Ontem mesmo saiu a notícia de que o Zachary Levi não vai fazer mais o Shazam depois do filme Shazam 2. E hoje saiu novamente essa notícia de que o Adão Negro não tá no futuro próximo, pelo menos, né, não tá nos planos aí do James Gunn. Então parece que todo dia sai uma notícia diferente. Eu acho que a Warner errou novamente. Obviamente eles fizeram a cagada do ano colocando o Henry Cavill, né, no filme do Adão Negro. E obviamente outra decisão ruim foi ele ter feito aquele vídeo, o Henry Cavill ter feito aquele vídeo falando que ele ia retornar e etc. A situação envolvendo o The Rock e a Warner tá cada vez mais caótica. Eu ia trazer um vídeo aqui pra vocês, mas eu acho que agora também muitas pessoas já falaram a respeito, né, que o The Rock parou de seguir a Warner e a conta do Adão Negro. Ele nega, falou que ele nunca seguiu nenhuma das duas contas. E ele revelou números equivocados que eu falei, no mesmo dia que ele revelou aqueles números, eu falei, esses números não estão corretos. E cerca de uma semana depois, a própria Warner soltou, né, através de, obviamente não literalmente, né, mas soltou ali para sites e etc, que os números estavam equivocados, que eles não sabem de onde o The Rock tirou aqueles números, deixando inclusive meio subentendido, né, que o The Rock tinha fraudado ali alguns números para revelar para o público, falando, olha, o Adão Negro deu entre 50 e 70 milhões de dólares de lucro, e a Warner falou, não deu não, né, tipo assim, toda a indústria falou, não deu, e de fato agora foi revelado que na verdade aqueles números não eram reais. Mas qual eu acho que é o pior erro da Warner nessa situação? Na minha opinião, eles estão matando o Snyderverso com 1000 facadas, né? Porque eles poderiam muito bem ter anunciado, pessoal, o James Gunn tá entrando, vai ser um universo completamente novo, então pensem num personagem. Gal Gadot não vai ser mais Mulher Maravilha, Henry Cavill não vai ser mais Superman, o Jason Momoa não vai ser mais o Aquaman, né, o Flash não vai ser mais o mesmo e assim por diante, o Adão Negro provavelmente não vai ser mais o mesmo. Eu acho que eles poderiam ter feito um grande anúncio, pensado bem primeiro no que eles iam fazer, obviamente, não fazer um anúncio gigante como esse de forma desesperada, mas fazer um anúncio, faz um evento. Eles deveriam ter mantido o DC Fandom de repente, ou pelo menos modificado a data e feito um grande evento para avisar que isso ia acontecer, um reboot completo. Eles já fizeram isso nos quadrinhos, eles já fizeram isso de outras formas, então eu não acho que seria tão mal recebido quanto está sendo. Cada dia ter uma notícia nova envolvendo o Snyderverso, né? O Snyderverso que eu tô dizendo não é literalmente o Zack Snyder na DC, e sim os personagens que ele colocou lá, né? O Superman do Henry Cavill, o Batman do Ben Affleck, a Mulher Maravilha da Gal Gadot e assim por diante, né? Porque parece que todo santo dia sai uma notícia nova, toda vez que eu entro no Twitter tem alguma controvérsia nova porque algum ator falou alguma coisa. Já tinha muita coisa, né, em jogo ali, quando o Henry Cavill falou que ia voltar, por exemplo, né, todo mundo aplaudindo, ó, o David Zaslav, eu sempre confiei, eu sabia que ele ia trazer o Snyderverse de volta, o Henry Cavill vai trazer o Homem de Aço e assim por diante, então com certeza eles vão manter o Ben Affleck, eles vão manter a Gal Gadot. Isso não aconteceu, né, o James Gunn simplesmente chegou e falou, ó, não vai acontecer, Henry Cavill, obrigado, né, pelo trabalho. E o James Gunn não tá pra brincadeira, o James Gunn não é um cara que se rende a essas controvérsias, até porque ele é um cara que já foi demitido da Marvel por controvérsias parecidas. Ele inclusive fez um post que viralizou no Twitter, onde ele falou basicamente o seguinte, olha, tanto eu quanto o Peter Safran já sabíamos
que ia ter uma parcela da fandom da DC, ia vir realmente com sangue nos olhos pra odiar o nosso trabalho, e ele falou que isso não vai influenciar o futuro desse universo, basicamente dizendo, não vem começar hashtag pra tentar fazer alguma coisa sair do papel, que não vai sair, os fãs não vão influenciar nas decisões, pelo menos negativamente. Obviamente que o James Gunn tá sempre ouvindo, né, ele tá sempre inclusive respondendo os fãs nas redes sociais, só que ele já deixou bem claro que ele não vai se render a essa ira, né, dos fãs com relação às decisões que estão sendo tomadas. Como eu falei, eu não culpo nem os fãs que estão nervosos com isso e nem o James Gunn, porque o James Gunn entrou já com um barco no meio da tempestade, não tinha muito o que ele fazer, ele tá fazendo o máximo respondendo pessoas, né, postando coisas, falando a respeito dos planos futuros, só que eu acho que ele entrou num momento péssimo, né, porque a Warner deixou chegar nesse momento, principalmente com as decisões envolvendo o Dwayne The Rock Johnson. E obviamente eu falo isso, né, por causa das decisões envolvendo o Henry Cavill também, né, que acabaram iniciando toda essa controvérsia negativa para DC. E eu gostaria de saber realmente a opinião de vocês, eu não sei se eu tô equivocado, o que vocês achariam se a Warner tivesse feito como se tivesse arrancando um band-aid ali, se eles tivessem falado, olha pessoal, esse personagem, esse personagem, esse personagem, todos esses personagens vão sofrer um recast, todos eles vão mudar de ator, então a gente vai começar um universo novo, do zero, nada do que vocês conhecem vai continuar, com exceção do filme do Coringa, com exceção do filme do Batman, esses filmes não fazem parte desse universo, ponto final, vamos começar a partir de agora a falar das notícias. Obviamente não desse jeito, né? Mas eles poderiam ter feito um evento, como eu disse, para deixar bem claro quais seriam as grandes decisões tomadas. Ao invés disso, como eu falei, parece que todo dia eles estão revelando informações novas. E agora eu queria mostrar para vocês, né, o que o The Rock postou hoje. Ele começa dizendo, meus amigos apaixonados, eu queria dar a vocês um update aguardado a respeito de Adão Negro, né, e a respeito do futuro do universo da DC. O James Gunn e eu nos conectamos e o Black Adam não vai fazer parte do primeiro capítulo dessa história. No entanto, a DC e a Seven Bucks, que é a produtora, né, do The Rock, eu estou traduzindo simultaneamente, então desculpem se eu demorar um pouquinho, elas concordaram em continuar explorando as possibilidades mais valiosas de explorarem o Black Adam, né, o Adão Negro, no futuro do universo da DC, do multiverso da DC, inclusive ele cita. James Gunn e eu nos conhecemos há muito tempo, né, há muitos anos, e sempre torcemos pelo sucesso um do outro, e agora não é diferente e eu estou torcendo para DC e para Marvel para ganhar e ganhar muito. Provavelmente aqui ele citou a Marvel por causa do Guardiões da Galáxia, eu não acho que foi uma cutucada, eu sei que muitas pessoas vão falar que foi uma cutucada e assim por diante, mas eu acredito que não, eu acho que é somente porque o James Gunn tem um projeto da Marvel pela frente. Vocês me conhecem, eu sou muito casca grossa e vocês podem sempre contar comigo para ser bem direto com as minhas palavras. E aí ele continua, né, ó. Essas decisões feitas pelo James Gunn e pela liderança da DC representa a visão do universo da DC através da lente criativa deles. Depois de 15 anos de trabalho duro e incansável para fazer Adão Negro, eu estou muito orgulhoso do filme que nós entregamos e eu sempre vou ter memórias positivas dessa reação do Adão Negro, né, da reação dos fãs do Adão Negro com extremo agradecimento, humildade e amor. Nós fizemos um ótimo trabalho e para os meus fãs apaixonados e vocais de Adão Negro e do gênero de super-heróis, eu te amo, eu agradeço vocês e eu sempre vou ouvir vocês e fazer o meu melhor para entregar o melhor trabalho e para entreter vocês. Que mês, hein? E agora a gente precisa de um pouco de Teremana. Teremana é a marca de tequila, né, do The Rock. Tenham uma semana produtiva e tenham feliz festas, né? E ele dá Feliz Natal pra todo mundo e para suas famílias e faz a assinatura dele de Dwayne The Rock Johnson. Então, o que isso quer dizer? Na minha opinião, tudo isso que o The Rock escreveu somente quer dizer que ele tá pé da vida com a Warner, só que ele é um cara muito bonzinho e muito político, então ele soltou esse recado ali, principalmente porque a produtora dele tá envolvida no filme, né, a Seven Bucks Production, então provavelmente ele quer continuar trabalhando com a DC de alguma forma, trabalhando com a Warner de alguma forma, então não tem por que ele queimar as pontes com a Warner. A gente tá vendo que todo mundo tá sendo o mais educado possível, a gente tá vendo o Henry Cavill, olha pessoal, infelizmente não deu certo, só que a gente sabe que essa não é a opinião real dessas pessoas. O The Rock deve estar
por aqui, ó, com tudo que aconteceu nesses últimos meses, ele deve estar realmente, eu não sei se ele deixou de seguir mesmo as páginas da Warner e de Adão Negro, ou se, como ele mesmo disse, ele nunca seguiu, mas eu tenho certeza, obviamente eu não sei em primeira pessoa, né, o que acontece nos bastidores, mas eu já li o suficiente, eu já vi entrevistas o suficiente para saber como funciona, se ele fez isso, ainda mais o The Rock, que é um cara que para tudo ele faz vídeos, ele conversa com os fãs, para ele ter soltado uma nota como essa, com certeza ele tinha planos para o futuro dele na DC, a gente sabe disso, ele falou durante meses aí que a hierarquia do universo da DC mudou, que isso, que aquilo, que agora ele estava do lado da DC, ele estava falando como se ele fosse o James Gunn, como se ele fosse tomar todas as grandes decisões. Inclusive, outro ponto que eu tenho batido na tecla faz bastante tempo e que agora a mídia começou a falar, né, nessa última semana, é que o The Rock claramente usou o Henry Cavill para o marketing do Adão Negro, porque o filme não estava tendo muito hype, o que a bilheteria de fato provou, né, que não existia muito hype pro Adão Negro, e ele usou o Henry Cavill para falar, ó, pessoal, dando aquela piscadinha para a câmera, o Henry Cavill vai estar no filme, eu consegui trazer o maior herói de volta, dizendo abertamente que o Henry Cavill estaria em Adão Negro, e mesmo assim não funcionou, porque também o Henry Cavill nunca foi esse fenômeno de bilheteria, então não funcionou tão bem quanto o The Rock imaginava, e aí a mídia, 2 semanas, 3 semanas depois que eu falei isso, muitas pessoas começaram a criticar o The Rock por ter usado o Henry Cavill no marketing do filme, né, e depois não deu certo, o Henry Cavill acabou sendo descartado, mas tudo isso faz parte de um plano muito maior, que é o fato do James Gunn simplesmente não querer que eles retornem. Ele anunciou que vai escrever o novo filme do Superman, que não vai ser um filme de origem, mas que vai ser um Superman mais jovem. Muitas pessoas estão falando, pô, se não vai ser um filme de origem, por que você não mantém o Henry Cavill? Né, mas o James Gunn falou não, ele não quer trazer toda a carga, né, do Snyderverse para esse novo universo. Só que eu ainda bato na tecla, voltando pro que eu tava falando no começo do vídeo, eu cortei aqui do vídeo pelo menos umas 20 notícias negativas a respeito, né, dessa tomada aí de poder do James Gunn, mas eu continuo dizendo que eles deveriam ter feito um evento e anunciado tudo isso de uma vez, arrancado o band-aid, enterrado de uma vez o Snyderverse, ao invés de continuar dando uma facada por dia, enquanto os fãs continuam agonizando nas redes sociais. Então, pessoal, agora como sempre eu gostaria de saber de vocês, o que vocês acharam do vídeo de hoje, o que vocês acham dessas notícias eternas aí da DC envolvendo James Gunn, e vocês concordam comigo ou não concordam? Como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.